Eu tenho feito estudos utilizando a inteligência artificial para estudar as Escrituras, principalmente Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Nós vimos que a palavra Aleph, ela traz consigo a, a síntese de tudo aquilo que o Senhor faz no Antigo Testamento, em que Ele é o Criador dos céus e da terra, e tudo que Ele criou e tudo que Ele fez é para a glória de Deus. Então a palavra Elohim, que significa Deus no hebraico, em suas letras Aleph, Lamed, Rei, Yod e Men, sintetiza a criação, aonde a palavra Aleph trata do princípio, Lamed da ferramenta, Rei do produto, Yod da finalidade e Men da matéria-prima. Aplicando a Gênesis no capítulo 1, versículo 1, nós temos que Aleph é o princípio, Lamed criou, Deus instrumentalizando meios para criar o universo, Rei o produto que é a terra, Iod a finalidade para a glória de Deus e Men os céus, que significa no contexto águas, a matéria primordial, o modelo por meio do qual a Terra está sendo moldada. Nós vimos que a teoria da relatividade pode colocar a Terra como ponto central do universo, porque isso depende do observador. Então, a Terra, ela é o produto final, ela é um campo de prova, Mateus 25, 21, ele coloca a responsabilidade do homem ser fiel no pouco, ou pouco é o planeta Terra, para ser colocado na administração do muito, que é todo o universo. Nessa atual dispensação, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus, porque a terra o Senhor deu ao homem e os céus pertencem ao Senhor. Tendo a noção dessas duas esferas, nós podemos ver a centralidade divina no propósito que ele tem para com a terra. Lembra que lá no Jardim do Éden o Senhor disse que a árvore do jardim é a que estava no meio do jardim, enquanto que a mulher, na sua rebelião, colocou a árvore do conhecimento como aquela que está no meio do jardim. Portanto, a Terra pode ser colocada como centro do universo na percepção relativa, porque é por meio da Terra que o Senhor está construindo a história humana. Vamos então ver hoje, neste vídeo, a centralidade divina e a rebelião humana, uma análise bíblica. A Bíblia, em seus textos, frequentemente destaca a centralidade da obediência à ordem divina e as consequências da rebelião contra esta ordem. Este vídeo explora esses conceitos a partir de diversos episódios bíblicos, incluindo a criação e a queda do homem, a rebelião de Lúcifer e a construção da Torre de Babel, além de refletir sobre o conceito moderno do globalismo. A centralidade das árvores no Jardim do Éden. Em Gênesis 2:9 e 3:3, ela coloca esta questão da relatividade do posicionamento de um objeto. Deus coloca a árvore da vida no centro do jardim. A mulher, por sua vez, menciona que quem está no centro do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui nós temos Deus declarando uma verdade, a mulher negando essa verdade, declarando uma outra verdade, descontextualizando o que Deus havia dito. Depois nós temos Lúcifer. Em Mateus, em Ezequiel, capítulo 28, verso 14 e 15, Lúcifer foi designado como o querubim ungido para proteger o Monte Santo de Deus, que pode ser interpretado como a terra em sua forma primordial. Por que estamos declarando a sua forma primordial?
porque o Éden, declarado para Lúcifer, em que ele estava nesse chamado Monte Santo, era feito por minerais, por pedras preciosas. Portanto, antes da terra receber vegetação, ela estava em processo de formação. E Lúcifer desejou elevar-se acima de sua posição e tomar o seu lugar no mais alto dos céus. E daí veio a sua queda. Portanto, Lúcifer estava sendo colocado como querubim desse Monte Santo, chamado Terra, onde ele estava colocado como guardião, e ele se rebelou querendo tomar os céus por posse, e ali ele foi derrubado. Depois nós temos em Gênesis capítulo 11, o verso 1 a 9, a história da Torre de Babel. A humanidade tentou construir uma torre para alcançar os céus, em desobediência à ordem divina de se espalhar na terra. E essa rebelião teve por tentativa centralizar o homem na terra e ele fazer com isso alcançar os céus. Por esse ato de rebelião, Deus entrou em ação e espalhou os homens na face da terra, voltando ao seu propósito original de que os homens crescessem e se multiplicassem na terra. Deus então confundiu as línguas e dispersou a humanidade, reafirmando a origem do seu propósito, a sua ordem original de espalhamento. Depois nós temos aqui o embrião na rebelião da Torre de Babel, a questão do globalismo e a responsabilidade nacional. Após a confusão das línguas na Torre de Babel, as nações são formadas, cada uma ocupando o seu próprio território e tendo a sua própria língua. E cada nação era responsável por seu próprio território, conforme a divisão estabelecida por Deus. Com o passar do tempo, desde a década de 90, se estabeleceu o conceito do globalismo. O globalismo busca a unificação das nações sob uma governança global, muitas vezes ignorando as fronteiras e as responsabilidades nacionais. Do ponto de vista bíblico, o globalismo pode ser também visto como uma rebelião contra a ordem divina das nações se separarem, terem suas próprias responsabilidades, sua própria língua e o seu próprio território. E aí vem a questão do juízo e da purificação. Vamos ler 2 Pedro capítulo 3, o verso 7. Os céus, que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Devido à presença de rebeldes, nós temos Lúcifer, que quis tomar os céus, e a humanidade, que no primeiro instante quis se juntar, e agora, quando o Senhor diz para espalhar, ela quer derrubar as fronteiras nacionais e formar o globalismo. Então nós temos tanto os anjos caídos, quanto os homens caídos se rebelando contra a ordem divina. E devido à presença desses rebeldes, Lúcifer e a humanidade, tanto os céus quanto a terra passarão por uma purificação no dia do juízo. Vamos ver então a harmonia dos conceitos entre a ordem divina e a rebelião. Lúcifer foi designado para guardar a terra, o Monte Santo, antes da criação completa, mas rebelou-se ao tentar tomar o céu. A humanidade foi ordenada a espalhar-se na terra e cuidar dela, mas rebelou-se para tentar alcançar os céus com a Torre de Babel. Lúcifer, na sua rebelião, resultou em sua queda e na necessidade de purificação dos céus. A rebelião da humanidade na Torre de Babel resultou na confusão das línguas e na dispersão, reafirmando a ordem divina de espalhamento. Mas, com o globalismo, novamente esse ato de rebelião se configura. Então, também o homem está em rebelião contra Deus. A purificação final
Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, tanto os céus quanto a terra serão purificados no dia do juízo, eliminando os rebeldes e preparando o caminho para os novos céus e nova terra. Então virá a purificação e haverá uma renovação completa, livre da rebelião e alinhando todo o universo, toda a humanidade à vontade divina. Conclusão. A análise teológica apresentada harmoniza os eventos bíblicos, destacando a centralidade da obediência à ordem divina e as consequências da rebelião. Tanto Lucifer quanto a humanidade foram designados para funções específicas na Terra, mas ambos tentaram impor suas vontades aos céus, resultando em rebelião e subsequentes consequências. A purificação final, descrita em 2 Pedro capítulo 3, verso 7, é necessária para restaurar a ordem divina e preparar novos céus e nova terra, onde a vontade de Deus seja plenamente realizada. Essa interpretação conecta a rebelião de Lucifer e da humanidade com a necessidade de purificação dos céus e da terra, sublinhando a importância da obediência à ordem divina e a inevitabilidade das consequências à rebelião. Essa análise não só oferece uma visão teológica coerente, mas também sublinha a importância da centralidade à obediência e à ordem divina, mostrando como a rebelião leva à necessidade de purificação e de rebelião. Se te fez sentido, comente, compartilhe. Alguém pode estar precisando desse conteúdo. Siga-me, vamos crescer juntos na graça de Deus. Grato por me ouvir e até a próxima.